pessoa que não foi apresentada até agora foi o engenheiro Domingos Patacho, que é engenheiro florestal, representante da Quercus, coordenador do Grupo de Trabalhos de Florestas da Quercus e presidente do Núcleo Regional do Rio Atejo Extremadura. Escreveu sobre o impacto da rede hidroelétrica na nidificação. Quadro estético da... Não? Sim. Quadro técnico da Quercus, da Associação Nacional de Conservação da Natureza, para a área de conservação dos ecossistemas florestais. É licenciado em Ciências Florestais e Recursos Naturais pela Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra. Foi membro dos corpos gerentes da antiga Sociedade Portuguesa da Arboricultura da Quercus. É secretário de direção do FSC Portugal, Associação para uma Gestão Florestal Responsável. Foi ainda membro efetivo do Conselho Florestal Nacional, órgão consultivo do Ministério da Agricultura, indicado pela SPADA em representação das ONGs de ambiente. Orador e palestrante em dezenas de eventos técnicos e científicos na área das florestas, nomeadamente sobre questões relacionadas com a regulamentação técnica das faixas de gestão de combustível. Pronto. Todos os dias vemos na comunicação social e nas redes sociais notícias de abates de árvores e de podas drásticas em arvoredo urbano. A sensação com que ficamos é que a floresta está a ser dizimada a propósito ou a despropósito das leis de gestão de combustível, de controle de incêndio e de espécies invasoras. Em suma, estamos a dilapidar o nosso património natural e a paisagem, precisamente numa altura de emergência climática. As chamadas limpezas dos terrenos resultaram num abate indiscriminado de árvores, arbustos, matos e plantas indígenas, por vezes raras, que por si só são ecossistemas, pois albergam insetos, répteis, pássaros e outros pequenos seres vivos. Ao intervir de forma maciça por todo o país, quebram-se cadeias alimentares, destroem-se zonas de nidificação, interfere-se de forma intensiva no comportamento de espécies animais, a manta morta, necessário para o alimento dos solos. E para uma agricultura sustentável está a ser recolhida, deixando os solos cada vez mais pobres e alvo fácil de erosão. As decisões sobre este tipo de atuação são feitas à margem das organizações ambientalistas e do cidadão, ao arrepio do que consagra a Lei 19 de 2014 sobre o ambiente. Neste contexto, gostaria de vos perguntar o seguinte: em relação ao ambiente, tenho 5 perguntas e não sei quem poderá responder, mas as perguntas são as seguintes. Quais as consequências destes abates e limpezas em escala nacional nos ecossistemas e na biodiversidade? Não sei se querem que eu faça uma pergunta ou... É melhor. Sim. Quem quererá responder será talvez mais... Escolha. Ou Helder ou Paulo. Mas a perfeita. Ou também o Domingos Patacho. Muito obrigado. Muito obrigado pela questão. Você. Era o micro dela. Um dos impactos que nós temos assistido, aliás, um deles foi fotograficamente até reportado pela Mónica, que está aqui connosco, naquilo que foram a rede secundária, portanto, os tais 10 metros junto à rede viária, foi uma clara expansão de espécies invasoras, no caso das acácias, isto ali na região de Pedrógão Grande. Ou seja, nós chegamos à constatação que temos o alcatrão, temos 10 metros de acácias e depois o velho eucaliptal que já lá estava e que brotou. Obviamente que isto, do ponto de vista de futuros incêndios, se não houver uma alteração depois deste fenómeno, há um agravamento do risco. Não é?
portanto, novos danos, nomeadamente aquilo que são os ecossistemas, muitos deles são ecossistemas humanizados. Nós temos muito poucos ecossistemas naturais, se é que temos ainda, enfim, haverá alguma coisa, mas são quase todos humanizados. Obviamente que este tipo de ações de limpeza, como lhe chamam, vai potenciar o acesso à luz solar, aliás, já foi referido aqui de manhã, e, portanto, isso vai potenciar o crescimento de espécies que nós não queríamos que aparecessem, nomeadamente matos xerófilos, e este problema das invasoras, que se não for tratado rapidamente, acabam por aumentar o perigo de incêndios futuros. Bom, do ponto de vista da biodiversidade, o incêndio em si já é um destruidor de biodiversidade. Estas limpezas que se seguem acabam por dificultar novamente o repovoamento de zonas que foram afetadas por incêndios. Que já de si, muitas dessas espécies, sobretudo espécies animais, já viram reduzido o seu habitat com este tipo de limpezas que já vimos que não fazem sentido, acaba por reduzir ainda mais a capacidade ou de circulação ou de habitação para muitas espécies, estamos a falar neste caso de espécies animais. Em concreto, se observa nas aldeias, junto dessas aldeias que sofreram os incêndios de Pedrógão Grande, do Beirinho, a Adega, Pedrógão, essas zonas têm os animais que não encontram nem alimento nem abrigo no seu habitat, que seria o seu habitat natural, e aproximam-se das populações e vão às hortas, vão ao lixo, vão a tudo. Depois as pessoas ainda os querem matar porque acham que estão a proliferar, então já chegam perto das pessoas e das aldeias e para o meio da natureza. Acabam por A próxima pergunta será sobre florestas e eu vou perguntar a Domingos Patacho sobre estas medidas florestais podem travar os incêndios meteorológicos. Estas medidas legislativas podem conter o resultado das leis, obviamente, a prática das leis pode contribuir para travar os incêndios meteorológicos. Por causas naturais, claro, sim. Um bocadinho estranha para mim a pergunta, mas pelo que depreendo, quando falo em meteorológicos, são, vá lá, incêndios com grande intensidade, é isso? Ou... Causados por causas naturais, com raios. As causas naturais, no geral, até entre 1% e 2%. Sim. Basicamente, 98, 99% das ignições têm origem humana, não necessariamente criminosas, já foi explicado aqui. Sim. A porcentagem vai ser pelo Paulo durante a manhã. Uma das questões que existe é que muitas vezes nós temos tendência, nós, as pessoas, a dizer que quando há um grande incêndio que teve a tal origem criminosa, não é? Que houve alguém que teve essa intenção. Mas se for um relâmpago, uma trovoada seca que não tenha chuva, pode provocar um mesmo grande incêndio. Ele foi por causa perfeitamente natural, não é? Sim. O problema aqui, em relação a esta abordagem, é que as causas naturais, como a probabilidade é tão baixa, não é? Ou seja, as florestas, pelo menos aqui nestes ecossistemas mediterrâneos, normalmente estão adaptadas a um ciclo de recorrência de fogo normalmente alargado, das décadas, às vezes centenas de anos em alguns locais, e portanto regeneram quando há um fogo, e os fogos normalmente têm menos intensidade por serem estas folhosas, que são mais biodiversas. O que acontece é que o homem interfere muito na paisagem e portanto, gera muitas ignições, seja por negligência ou por outros motivos. O que acontece é que é mais difícil depois, os ecossistemas têm tendência sempre a regenerar, a floresta a regenerar-se, e vão sempre a voltar a estaca zero de X em X anos. No caso, depois, mesmo nas áreas das plantações, no caso dos eucaliptos e pinhais, quer dizer, aquilo depois entra às vezes em ciclos de incêndios que são, de facto, complexos. Portanto, nesse sentido, se fossem só causas naturais, acho que nós não nos preocupar tanto com os incêndios, não é? Tanto com o fator humano, nós temos que nos preocupar em ter uma paisagem mais resiliente, mais em mosaico,
muitas vezes questões que nós temos tendência em termos de ecologia não se deve tocar. Não? Em alguns sítios temos que tocar porque o homem tem tocado ao longo já de milhares de anos. E, portanto, o abandonar totalmente pode ser contraproducente. As diferentes é se forem florestas naturais, lá sem gestão nos trópicos, ou com poucas áreas que existem na Europa de florestas naturais, quanto aqui em Portugal são relíquias. Aí sim, obviamente, deve ser conservado e ter um minimamente de intervenção humana. No geral, o que acontece é que já houve muita intervenção humana, convém mesmo que haja alguma forma de gestão. Essa tem que ser sustentável, não destas formas, destas ditas limpezas. Eu não gosto do termo, porque parece que a coisa está suja, não está suja, que são ações de gestão que devem ser bem feitas e com critérios corretos e não com critérios completamente desajustados, que são estes que nós temos destas leis dos últimos 15 a 20 anos, e que em 2018, como o doutor também tinha referido, desde 2018 ainda foi mais uma normalidade em termos regulamentares, que causa uma pressão muito grande sobre estas faixas, não sobre a floresta toda, não é? Mas sobre estas faixas dos 10 metros das estradas, da ferrovia, os 50 metros das escadas, de uma forma que não é tecnicamente defensável. E o professor Santos Silva explicou muito bem, quer dizer, os critérios deviam ser alterados, o sistema de gestão integrado, não sei se já estou a fugir um bocadinho, mas o sistema de gestão integrado dos fogos rurais foi aprovado, penso que em outubro de 2020, ou seja, já deveria, ou tinha incluído, 21, não é? 21, tinha incluído que teria que ser aprovado um regulamento para ter definido esta questão dos critérios das faixas de gestão de combustível, passado 3 meses. Portanto, nós já passamos quase 3 anos e ainda consta que está para a tutela, porque o governo tem gestão, não vão aprovar nada agora, portanto, esperamos que o nosso próximo governo tenha mais alguma sensibilidade, mas é muito importante que as associações, movimentos cívicos, como estão aqui os representados, também façam essa atenção para atenção que as coisas não estão bem. Várias vezes já, as entidades já têm referido isso, mas o que é certo é que os critérios têm que ser diferentes, porque senão acaba muito por ir ao interesse de algumas indústrias de biomassa e outros que já estão aqui a fazer um bocadinho. Ainda para si, desculpe lá, existem, pelo que me dá a sensação, é que existem duas visões sobre os incêndios. Há uma visão portuguesa em que se tem atenção à proteção dos bens e das pessoas, e uma visão espanhola, digamos assim, que tem atenção à proteção de bens, pessoas e floresta. Isto é uma sensação, de facto, é assim ou não? É uma boa questão. Do ponto de vista da Não se ouve, espanhola, não dominamos Não se ouve nada. o que... Aproxime só mais um bocadinho. Aproxime só mais um bocadinho. Mas o que acontece é que, do ponto de vista em Espanha, há diferenças regionais por causa das autonomias e, portanto, há ali alguma margem de manobra para os governos regionais terem regulamentação adequada à sua região. Não é? Portanto, não é igual em todo o território. Mas sim, são lá, filosofias e critérios diferentes. O nosso cá, como foi referido hoje de manhã, para a gestão dos combustíveis, para a gestão destes matos junto às infraestruturas, os tais 10 metros destas faixas, foi-se buscar a experiência francesa e entrou na legislação em 2006, na legislação antes, mas em 2006, o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios entrou essa regulamentação com base na experiência francesa, muito bem intencionada, mas passado 10 anos, 15 anos, a experiência dava indicações de que não eram critérios adequados. 2017 foi o ano crítico com os incêndios, em que é justo porque não se cortaram umas árvores ao pé de uma estrada e aconteceu problemas graves e com as fatalidades que existiram, mas a lei já existia no sentido de dizer que as copas das árvores tinham que estar afastadas 4 metros umas das outras. Só que não era cumprida. Não era cumprida, o que era uma estupidez. E depois, não é? Só que depois tem que se fazer cumprir, que é para que não haja maiores danos sobre as pessoas, não é? E então o que é que acontece é que toca a fazer, dar instruções do ponto de vista político, tentar fazer cumprir as regras, a GNR ir para o terreno, começar a multar as pessoas, que é uma forma que não é mais adequada, não é? E em 2018 terem feito, vá lá, essa clarificação com o Decreto-Lei 10 de 2018, no sentido de 4 metros de copas entre árvores de afastamento não era suficiente, vamos pôr 10 metros também nos pinheiros dos eucaliptos. Pode-se perceber que são espécies mais combustíveis, não é por aí, mas mesmo assim, do ponto de vista técnico, ao afastar as copas ou crescer mais os matos e os combustíveis finos é contraproducente, portanto é mais fácil de arder, portanto tecnicamente não é defensável.
por isso é que os critérios mais sido alterados ainda não foram. É isso que estamos todos à espera, porque os impactos ambientais, ou pelo menos sobre a biodiversidade que aqui foram ditos, e quando há invasoras ainda é pior, e a emenda com o soneto ainda se desenvolvem mais. Mas basicamente é isso, ou seja, nós temos mesmo que ajustar, porque há conhecimento técnico e científico, diria, suficiente em Portugal. Nós somos um país pequeno, depois criaram para aí uma agência que é para trazer para cá uns australianos e uns americanos, como se soubessem mais que quem está aqui na mesa, ou de outros especialistas que andam no país, que sabem um pouco ou bastante do assunto, mas pronto, é de facto, temos que mudar, mas há uma resistência à mudança que não é só política, é um pouco estranha e faz subentender que possam existir interesses por trás, como foi aqui referido da biomassa, é claramente um que está encapotado, mas está a aparecer. Vou fazer uma pergunta só aqui ao Sr. Engenheiro, que é o seguinte: como é que é possível que os nossos legisladores elaborem leis sem terem como base a opinião, os pareceres dos técnicos da matéria? Como é que é possível? Porque não são os políticos que sabem sobre o assunto. E quando se legisla sobre uma determinada matéria, é preciso saber muito sobre o assunto para poder redigir a lei. Como é que é possível que isso aconteça? Mas é que não é só nesta área, é em muitas outras áreas. Sim, eu não sei responder isso, não é? Porque não podia ser eu responder. O único. Mas não é, quer dizer, Sim, não faz sentido. A única coisa que eu posso dizer, e acho que não é um segredo, mas não se falou muito, e penso que escrito também pelo menos não ouvi. Mas em 2018, quando apareceu, obviamente que alguns técnicos especialistas, não é? Como o professor Santos Silva, outros que quis saber um pouco como é que surgiu aquela lei, não é? E, portanto, quem é que terá sido o ICNF, terá sido qual é que foi a entidade pública, quem é que foram os técnicos que estiveram por trás daquilo, e o que se chegou à conclusão é que não foi nada pelo ICNF, nem sequer pela Agência de Gestão Integrada dos Fogos, ou pela estrutura de missão que estava a nascer na altura, foi mais pela GNR. Ou seja, a GNR não domina nada do assunto, mas como não quer que haja fatalidades nas estradas, nos sinais que é natural, acho que ninguém quer, lá fez a sua força para que a regulamentação fosse um bocadinho mais apertada. E isso, obviamente, não é correto, sendo certo que há estudos científicos, como foram mostrados hoje de manhã, que deve ser um sentido diferente. Agora, é preciso que os políticos ouçam, se até agora não ouviram, porque estão preocupados com muitos outros assuntos, não é? É bom que na próxima legislatura e o próximo governo, sabemos bem o que é que aí vem, que a gente, de alguma forma, as entidades que aqui estão, movimentos, consigam ajudar a sensibilizar para que mude de uma forma coerente, com base em critérios técnicos e científicos que são consensuais, porque aqui às vezes há divergências, às vezes entre alguns técnicos e cientistas, neste caso não há. Entre as várias universidades em Portugal, toda a gente está de acordo que os critérios estão maus e devem de ser mudados de outra forma para serem mais sustentáveis e funcionarem mais para o que é pretendido, não é? Para tentar ajudar a travar um pouco os ensinos, tentar cortar as árvores, ou grande parte das árvores que existem junto à estrada, das infraestruturas. científico, ao considerar. Que é mais... Nesta área. Deixe-me só dizer, acrescentar aqui uma coisa. A maior parte das vezes, eu referi isso bastante há bocado, mas volto a frisar. A maior parte das vezes, a legislação surge a posteriori e motivada por razões muito circunstanciais. Foi o caso desta legislação de 2017 e 2018. Foi pela dimensão da tragédia, sobretudo de droga, que a mesma teve, que o legislador veio à pressa fazer as coisas. E realmente, quando se faz pressa, é raro fazer-se bem. Mas, neste aspecto, para além da questão da intervenção da GNR, há, e aí eu faço, digamos, uma meia-culpa em nome de todos os juristas que se encarregam da legislação, há uma técnica muito mais simples, que é a de irmos ver aquilo que se faz lá fora e copiar. E foi, como já aqui foi dito de manhã e agora repetido, realmente houve estudos comparativos relativamente à legislação francesa, grega, italiana, da Sardenha e a espanhola. E o modelo que foi seguido, porque é a área mediterrânica, não é? Típica da nossa floresta, e por isso foi essa análise comparativa que foi feita. E decidiu-se escolher o modelo francês. O modelo francês não é mau, mas às vezes uma coisa é o modelo,
Outra coisa é a aplicação do modelo. E aquilo que pode ser eventualmente bom, se bem interpretado, é claramente mau, se mal interpretado. E aqui temos as duas coisas. Temos uma desadequação científica da legislação à realidade e uma desnecessidade total daqueles critérios. E temos depois o segundo fator agravante, que é o de quem está a executar no terreno não percebe nada do assunto e faz mal aquilo que, se fosse bem feito, até, pronto, passava. Neste caso, acumulamos erros, digamos. Deixa-me só dizer uma coisa. Este não é caso único, até porque o nosso subsecretário-geral das Nações Unidas, Jorge Moreira da Silva, apelidou estes movimentos de produção avulsa da legislação como gafes de verão. Ou seja, gafes de verão. Ou seja, não é um fenómeno novo, é um fenómeno recorrente. E o que é curioso é que quanto mais se recorre à produção de legislação, mais o país vai ardendo. De forma clara que isto não tem adesão nenhuma à realidade, não é? Mas pronto, mas continuamos, ou seja, perante um problema, o político tem que reagir. Não há volta a dar. E, portanto, agarra-se à primeira tábua de salvação que ele julga que é mais oportuna, porque foi a mais rápida que lhe apareceu. E, portanto, a necessidade de reagir e de sossegar os cidadãos é algo que é fundamental para os políticos. Noutros anos, nós não demos tanto por estas aberrações, porque geralmente a seguir aos incêndios vinha a discussão do Orçamento de Estado e, portanto, as pessoas esqueciam-se do que tinha sido o verão anterior e, portanto, só se iam lembrar do verão seguinte, ou só se iam lembrar do verão anterior no verão seguinte ou nos verões seguintes, eventualmente, as questões meteorológicas não fossem muito graves no ano a seguir. O que aconteceu em 2017 marcou, de alguma forma, uma mudança. E nós hoje estamos aqui a discutir uma coisa que vai perdurando, porque, enfim, a discussão do Orçamento do Estado nesse mesmo ano não apagou a centena de mortes, ou mais de centena de mortes que tivemos. É natural que, politicamente, haja que evitar mortes. E, portanto, o que acontece neste momento é, de facto, a GNR ir à frente e desalojar toda a gente que consiga das suas casas para não haver mortos. E isso foi uma premissa que o próprio gerada pelo próprio Presidente da República. Disse que se houvesse mais mortos em incêndios florestais, abandonaria o cargo ou coisa desse género. Portanto, há aqui claramente decisões de natureza política a imperar neste assunto. Já que está com o microfone, e eu tinha outras perguntas para fazer, mas já me respondeu da parte da manhã. Mas vou fazer esta porque queria ter a certeza. Sobre a primeira era uma pergunta que era o uso da biomassa resultante dos resíduos florestais para energia não será um eufemismo para políticas energéticas depredatórias? E já respondeu que sim. E outra é a recolha dos resíduos da limpeza florestal está a ser monitorizada? Não está a ser monitorizada. Não se funcionar este microfone. Não. Está. É uma manhã. Obrigado. Não, mas está. É magia. Tem que ser com a unha, senão não vai. Não está a ser monitorizado. Ou seja, o ideal, segundo também a ciência, é que destes sobrantes, vamos chamar resíduos, há alguns termos que eu tenho alguma dificuldade em adaptá-los, nomeadamente a questão das limpezas, que já aqui foi falada, a questão dos combustíveis associada à vegetação. É algo um bocado complicado. É uma moda que surgiu há uns anos atrás, muito ligada ao pessoal da ecologia do fogo, mas eu tenho alguma dificuldade em partilhar.
E esta questão dos resíduos é outra, quer dizer, oficialmente não são resíduos, são sobrantes. Mas estes sobrantes, o que nos dizem é que deveriam ser tirados até 30%, porque é preciso garantir o fundo de fertilidade do solo. Ou seja, nós estamos a retirar o arvoredo e todo aquilo que o solo deu para o crescimento desse arvoredo e não estamos a devolver nada em troca. Portanto, o que de alguma forma se consensualizou foi que se poderia tirar até 30% e deixar lá o resto. Mas não há qualquer monitorização. O que nós vemos nos parques, seja das unidades de fabrico de pellets, seja nas centrais termoelétricas de biomassa, é um conjunto de estilha, que nós não sabemos se foram estilhaçados previamente e, portanto, já são transportados como estilha para o parque de matérias-primas. Vemos muitos torres, muitos troncos. E foi aquilo que referi de manhã, ou seja, o arrastar destes sobrantes implica transportar uma quantidade de espaços vazios. Né? Se eu não estilhaçar logo na mata, eu estou a transportar toda a parte de vazios entre os diferentes troncozinhos. Não é? E estou a transportar também muita pedra, areia, sílica. Esta sílica, como eu disse, vai vitrificar as caldeiras. Portanto, tem que ser caldeiras mais caras, de fundo removível, porque senão a eficiência vai sendo perdida e, portanto, a unidade vai ter que parar. E o custo de paragem de uma unidade destas é elevado. Este é um problema que não acontece com os troncos. Tem uma maior eficiência energética e não levanta este problema do transporte ou não levanta tanto este problema do transporte de areias. O que vimos de manhã é que, de facto, não há uma redução do perigo de incêndio associado a este tipo de limpezas. Muito pelo contrário, há a possibilidade de haver um aproveitamento dos incêndios para obter matéria-prima para as centrais de biomassa ou para a produção de pellets. Porquê? Porque um ardido, muitas vezes o que arde é a casca, o interior da árvore, o esqueleto não arde. Portanto, do ponto de vista tecnológico, ela pode continuar a ser aproveitada. Obviamente que nós sabemos que um ardido tem um preço ou nulo ou perto de nulo para o proprietário florestal, ou seja, as suas expectativas baixaram brutalmente, não é? E, portanto, vai vender aquilo e tem que vender rapidamente, senão tudo o que é insetos vão penetrando aquela madeira, não é? E depois, então, o seu valor reduz ainda mais. E o teor de umidade de um material ardido é, por natureza, muito baixo. Ou seja, são dois fatores que interessam a esta indústria da bioenergia. Matéria-prima barata e com baixo teor de umidade. E, portanto, fica aqui na dúvida se os incêndios não favorecem esta atividade. Não é? Ao contrário do que eles dizem, não é? Porque aquilo que eles dizem é que a sua atividade, de facto, reduz substancialmente o perigo de incêndio. Não vimos isso na Serra da Estrela. Aliás, o que vimos na Serra da Estrela foi um conjunto de arvoredo que não estava acessível à indústria, por ser um parque natural, e que de um momento para o outro ficou acessível. E que já foi derrubado. Não é? Agora, Está a falar. Há pessoas que, na hora do almoço, eu apercebi que não tinham percebido. E recapitula só rapidamente como é que se chega à conclusão que queimar carvão para produzir energia seria mais rentável do que estar a queimar madeira ou mais eficiente. O carvão é um combustível fóssil, não é? Portanto, faz parte das políticas de redução dos combustíveis fósseis. O que é um facto é que nós tivemos, ao longo das últimas décadas, entramos num processo de descarbonização, quando passámos da madeira para o carvão, quando passámos do carvão para o petróleo, quando passámos do petróleo para o gás natural, e neste momento entramos num processo de recarbonização em que vamos novamente a voltar à madeira, com uma população hoje de 8 mil milhões de habitantes, quando na altura em que se usava madeira, que ainda se usou, enfim, nos países, sobretudo nos países mais pobres, mas hoje em dia a população é 8 vezes maior do que na altura, do que em 1850, quando de facto se começou a Revolução Industrial. O problema da madeira é de facto o grande teor de emissões
já referi, quer o monóxido, quer o dióxido de carbono, quer os óxidos nitrosos, que são substancialmente mais perigosos para o ambiente, quer a questão do material particulado, sobretudo material particulado de pequena dimensão, enfim, que nos vai obstruindo os pulmões. Posso? Eu estou a exceder largamente o meu tempo comparativamente aos outros membros da mesa, mas gostaria, contudo, de frisar aqui um aspecto. A questão desta produção de biomassa e destas energias que muitas vezes são apelidadas de verde sem o ser, resulta fundamentalmente, a meu ver, de uma razão económica estrutural da economia europeia. A economia europeia viveu e foi grandemente afetada a partir dos anos 70, com os choques petrolíferos, pelo aumento do preço do petróleo que beneficiou as economias do Golfo. E ficou de tal forma dependente dessas economias que elas tinham a capacidade de gerir os ciclos económicos e de criar graves crises económicas e financeiras a nível europeu. E por isso começou-se a desenhar uma alternativa estratégica que era não ter que depender dos combustíveis fósseis. Logo a seguir ao primeiro choque petrolífero, a redução nos 10 anos seguintes do consumo de energias fósseis derivadas do petróleo, a nível europeu, foi enorme. Eu não me recordo agora a percentagem, mas foi enorme. E isso aconteceu também a seguir ao segundo choque petrolífero. Portanto, a nível europeu, faz sentido, aliás, faz sentido em geral, não é? Que procuremos ser o mais autónomos possíveis, o mais independentes possíveis, e por isso é que também se tem tentado diversificar as fontes de energia, recorrendo, por exemplo, ao gás da Rússia, e agora percebemos que, se calhar, enfim, alas, não é uma boa ideia. Portanto, a Europa tem vindo a ver o que é que consegue fazer para não ficar dependente de todos os países. E sendo, tradicionalmente, uma área bastante arborizada, é natural que pense, ora bem, temos aqui algo à mão que nos pode ser útil nesta tentativa de autonomização, sobretudo com a tecnologia que hoje existe, etc, etc. Mas isso estamos a esquecer, que tudo tem um custo, não há almoços grátis, de facto, e portanto, seguir essa via é, eventualmente, criar todos aqueles outros problemas para a vida com estas emissões que são feitas, que podem não ser uma boa solução. O mesmo se passa com os painéis solares. A história da plantação, é quase uma plantação, de painéis solares por todo lado. Solar ou fotovoltaico? Fotovoltaico. Ou vai criar, se calhar, mais problemas em algumas zonas, e está a criar mais problemas em algumas zonas com a destruição da natureza que isso acarreta, do que se nos deixássemos disso. Portanto, há aqui que procurar, com bom senso, encontrar soluções que sejam menos prejudiciais para aquilo que é essencial, que é a vida. E é verdade que não podemos viver sem energia, mas também não devemos viver com energia a qualquer custo, se isso depois acaba por nos matar. Gostaria ainda de fazer uma pergunta, posso aqui ao senhor? Desculpem lá, há uma altura em que vamos. Não está presente. Em princípio, vão estar presentes. Está bem? Agora vou fazer 3 perguntas numa, que é para o senhor, o engenheiro Caldeiro responder, que é: quais são as implicações desta dilapidação florestal, quer nos solos, quer ainda nos aquíferos, nos sistemas hídricos e ainda nas cadeias alimentares e na própria evolução das espécies? Isto é uma pergunta bastante lata. Uma pergunta curtinha, dá para uma resposta curtinha. Ora bem, vamos fazer uma analogia. Suponham que pegam numa colher de sopa de barro, de argila que há por aí, e dissolvem num copo de água. Esperam uns minutos
e vão ver que aquela água começa a ficar clarificada, normalmente sempre para baixo, pela sedimentação. A atmosfera é isso mesmo, também é um caldo enorme e imenso de partículas, de biodiversidade, chamamos assim. Fungos, bactérias, etc. Tirando alguns bacilos, como é o caso do bacilo de Koch da tuberculose, e por isso se recomendava aos tuberculosos irem para zonas ensolaradas e com ar puro. O bacilo de Koch resiste muito pouco ao sol e, portanto, os tuberculosos eram considerados pessoas que deviam ser expostas ao sol e ao ar puro. Eu dizia que então a atmosfera é um caldo imenso de partículas, que o Paulo Castro falou muito bem, que abaixo dos 3, 5 microns já vão até ao alvéolo mais profundo, e, portanto, são essas que causam grandes problemas de asbestose, de silicoses, de sobrose, que foi uma doença que eu encontrei devido aos pós de cortiça. Ou sobrose, também era uma coisa bem portuguesa, era uma doença bem portuguesa. E, portanto, essas partículas abaixo de 5 microns são normalmente aquelas que fazem realmente mal ao organismo humano. Já vou à sua pergunta. Só um bocadinho, desculpe lá, mas eu também tenho tempo de antena, que diga. E, portanto, estava a dizer que a atmosfera é um caldo imenso disto. As partículas acima dessa dimensão normalmente ficam na tubagem, se chamamos assim, desculpem o vernáculo, mas fica na tubagem superior, desde a garganta até aos brônquios, e é expelida através dos cílios, através da mucosa e da expectoração que nós eliminamos. Mas a atmosfera é um caldo imenso destas coisas. E se é de partículas, também é de matéria viva, são o caso dos fungos, são o caso das bactérias, mas etc. Mas aqui no caso das árvores, e ainda a sua pergunta, o que nos causa maior transtorno dentro do aspecto arbóreo é realmente os fungos que atacam rapidamente as zonas que nós provocamos a sua entrada. Isto é, qualquer golpe, e eu tinha como prática naquilo que fazia de práticas silvícolas, era tudo aquilo que tivesse uma dimensão superior a 2 centímetros de diâmetro, qualquer ramo que fosse de diâmetro superior a isto, era imediatamente protegido do corte. E era protegido justamente por causa dos fungos e das bactérias, mas essencialmente dos fungos, que normalmente se aderem, têm uma porta de entrada e aderem a estas plantas que são intervencionadas pelo homem. Ora bem, isto levou a que houvesse uma resistência natural e houvesse uma adaptação natural do complexo arbóreo e das espécies, digamos, àquilo que é a fauna aérea do sítio onde estão a vegetar. Isto é influenciado pelo clima, é influenciado pela zona onde estão inseridas no globo terrestre, portanto, as zonas temperadas, zonas mais frias, zonas mais quentes, e isso condiciona, digamos, o spray que há na atmosfera é condicionado justamente por causa das latitudes e longitudes onde nós estamos colocados. O facto de nós dilapidarmos o património, estamos a dilapidar não só aquilo que existe, como um fator de resistência de futuro. As espécies que existem normalmente estão adaptadas ao local. E se nós as propagarmos, digamos, mantendo esta resistência, que é uma resistência que é adquirida ao longo de centenas de anos, milhares de anos, e o que existe é matéria viva que resistiu a todos estes ataques, digamos, é todo um conjunto, é todo um universo de circunstâncias, e estas espécies que resistem e estão adaptadas ao local. Chama-se de adaptação. Ora bem, quando nós dilapidamos o nosso património, estamos a dilapidar não só aquilo que existe e que nos dá prazer de ver e que nos dá segurança e dá-nos aquela proteção que nós queremos quanto ao ruído, quanto à radiação, etc., às partículas e àquilo que é a suspensão na atmosfera, nós só estamos a dilapidar isso como estamos a perder alguma informação genética daquilo que existe. Eu penso que, para além de nós defendermos as árvores como seres vivos, temos que também defender as árvores sob o aspecto de informação genética que existe no nosso local no local onde habitamos. O nosso está a fazer aqui uma redundância. Não sei se respondi à sua pergunta, mas tentei aproximar, mas era um bocadinho longo. Os aquíferos. Ora bem, nós estamos aqui com um problema gravíssimo quanto aos aquíferos. Estamos a extrair imensa água dos aquíferos. Nós temos lençóis freáticos com alguma expressão no nosso país, e a grande esponja, já o Paulo Castro falou, a grande esponja do nosso país, o grande abastecedor de água dos aquíferos é a nossa Serra da Estrela. Eu tenho particular paixão por a Serra de Sintra, pela Serra da Arrábida e pela Serra da Estrela. Sinceramente, sou muito tendencioso. Sintra, que é a Serra do Monte da Lua,
que tem uma história imensa e que eu tenho uma nostalgia imensa cada vez lá foi. Fui lá, tive aulas, lá dei aulas e continuo a ter uma paixão assolapada pela Serra de Sintra. A Serra da Rábida, pela sua única, é um objeto único que existe no nosso país. É uma serra calcária, não estou influenciada pelo carso como é na zona de Mindo. O carso significa o calcário modificado pela água. Não é uma zona cárcica típica, conforme o lapiaz de Cascais é também típico daquela zona, também é um calcário, mas é um lapiaz, é outra forma de calcário. Mas a Serra da Rábida, porque é única, é o único sítio onde eu vi, acho que como é que se chama aquilo que eu devia dar o nome científico, Quercus coccifera, obrigado por estar, Quercus coccifera, que eu vi com porta arbóreo. Normalmente o carrasco é arbustivo. Eu lá vi com um porta arbóreo. Na Serra da Rábida, não sei se ainda existe, mas quando houve lá os incêndios, eu tinha muito receio que eles... Porque, lá está, a resistência do Quercus coccifera a competir com as espécies que o subjugam, e ele teve que lutar pela altitude e pela luz, criou o porta arbóreo. São condições únicas. São condições de stress hídrico, são condições de solo com muitíssimo básico, portanto é calcário, é um solo calcário. É um solo que permite a expansão de raízes, porque é um calcário, portanto, e que forma é um calcário alveolar, chamemos assim, perigosíssimo para nós, seres humanos, porque já de vez em quando desaparece lá um, e até há uns anos desapareceu lá um com bicicleta e tudo, nunca mais apareceu. O ciclista e a bicicleta nunca mais apareceu. Porque reparem o que é as grutas de Aire, ou coisas parecidas ou piores ainda na Serra da Rábida. Não estão localizadas, ninguém sabe que existem, estão lá e as pessoas desaparecem pura e simplesmente. Eu estou a falar de um caso que conheci bem, que era um caso de um ciclista que desapareceu ele, a bicicleta e tudo, não apareceu mais. Portanto, já me perdi um bocadinho, mas os aquíferos são muito influenciados pela rocha que está suprajacente. A rocha origina os solos. Estes solos são normalmente dilapidados porque nós conseguimos poluí-los com as coisas mais incríveis que vocês conhecem. Desde os frigoríficos que nós lançamos para... Nós lançamos? Não, eu não lanço, mas há quem lance para qualquer sítio, para debaixo da floresta, desde os pneus. Os frigoríficos têm coisas que fazem gelo. São um gás. Um gás não, é um líquido que depois de comprimido se transforma em gás. Isto é altamente poluente. Não são só aquilo que a gente usa nos sprays. Os frigoríficos também têm disto. E, portanto, quando nós lançamos isso para um sítio qualquer, não estamos só a poluir aquele metro quadrado onde está o frigorífico. Estamos a poluir algumas centenas de metros quadrados que as águas de superfície, de escorrimento superficial, levam para outros sítios e depois infiltram-se no solo. Portanto, os solos são vítima da agressão antropomórfica e as águas subterrâneas e subjacentes também, de alguma forma, sofrem com este tipo de situações. Muita desta água é filtrada através das partículas terrosas que existem suprajacentes. Outros são coisas que passam e que não são fixadas pelos complexos argilo-úmicos, porque as cargas elétricas das argilas prendem muito destes compostos, mas há muitos que não são presos. Todos aqueles que não forem eletricamente ativos passam para os aquíferos. Se nós fizermos análise aos aquíferos, vamos ter desilusões muito grandes. Pensamos que é uma água puríssima e às vezes não é. Mas é quando extrairmos água do subsolo, vamos permitir que as águas dos oceanos que banham as nossas costas tenham probabilidade de percorrer por percolação as zonas costeiras e invadam, nomeadamente no Algarve, temos salubridades provocadas pelas águas do mar. Portanto, tudo o que nós fazemos à superfície vai refletir no subsolo, no solo e nos aquíferos. Não sei se respondi a sua pergunta, mas agora estou a tomar tempo a mais. Respondeu, mas há uma questão das árvores, ou seja, o facto de não haver árvores, a desertificação do solo. Ora bem, as árvores têm uma coisa muito importante, que é, para já, a sua perfuração do solo através das raízes leva a que se gerem aquilo que nós chamamos a porosidade dos solos. As argilas são muito compactáveis, tanto que reparem que o que é que são aquelas lamas que nós vemos no estuário do Tejo, no estuário do Sado, aquelas lamas onde os pescadores fazem os cais palafíticos, justamente para não se enterrarem, porque os barquitos possam chegar o mais próximo possível da areia. Ora bem, aquilo que é não deixa de ser argila expandida. As argilas têm cargas elétricas que o cloreto de sódio, dividindo-se nos dois íons, cloro por um lado e sódio por outro, vão ao complexo da adsorção, vão neutralizar as cargas das argilas e elas entram no modo disperso. No modo floculado, elas têm a aptidão agrícola, que são as partículas terrosas que nós vemos no campo e que semeamos, etc.
Quando elas entram na fase dispersa, formam aquela nata que não tem porosidade absolutamente nenhuma. Nem a água lá entra. São um complexo neutro. Está neutralizado eletricamente. Porquê? Porque o sódio tomou conta daquela camada que existe, eu não quero entrar em termos muito técnicos, que existe na camada da absorção. Vejam uma partícula argila como fosse uma bola de naftalina. À volta daquela bola de naftalina há cargas elétricas que os íons vão ocupar. Se ocupam, neutralizam. É aqui que normalmente se formam os complexos argilo-úmicos, úmicos de matéria orgânica, que dão uma grande estabilidade às argilas. Por isso é bom que haja matéria orgânica no solo, porque formando estes complexos argilo-úmicos são extremamente estáveis e não permitem que haja outros fenómenos químicos ali à volta. Ficamos por aqui, que é para não entrar em processos muito técnicos. Respondi à sua pergunta? Ou não? Agora vou passar ao Pedro. São duas perguntas numa. Então, a primeira pergunta é sobre o que é que está acessível a nós, cidadãos, ao coletivo de cidadãos, quais as estratégias e ações que podemos, em termos legislativos, obviamente, e a nível jurídico, o que é que podemos fazer para travar este tipo de situações? Essa é uma pergunta. E a segunda é uma pergunta muito específica sobre a norma de Granada, que está prevista na Lei 59 de 2021, artigo 17, número 2, e que é um método de valorização que prevê a compensação pelo valor da madeira paisagístico, ambiental, social e cultural. Se sabe o que é que está previsto a nível legislativo? Isto reverte, este valor pode ser recolhido e reverte para quê ou para quem? Bom, começando pela primeira das questões. Só através da dimensão pública, da consciência pública dos problemas, é que é possível, como aqui também já foi várias vezes dito, influenciar os políticos a agirem. Essa consciência pública passa por todos nós que aqui estamos. É essencial que realmente se crie, para além das ações levadas, ainda há pouco ao almoço falávamos sobre isso, para além das ações levadas a cabo individualmente ou nestes pequenos grupos, é essencial criar esta rede nacional para dar dimensão àquilo que são estas preocupações cientificamente validadas. E, portanto, só com base nisso é que o legislador alterará aquilo que lá está. Este primeiro encontro pode ser uma porta para isso, e eu espero que seja. Para além disso, há, efetivamente, as ações judiciais que podem ser feitas. Mas como também falávamos ao almoço, essas ações judiciais têm dois inconvenientes. Muitas vezes não têm um prazo de resposta dos tribunais atempado. E muitas vezes também têm a dificuldade de encontrar juristas, especialistas nesta matéria, ou que estejam dispostos a trabalhar quase de graça nessas questões. Porque quem, por vezes, ou quem mais tendência tem a recorrer à justiça para travar alguns atentados, são associações de pessoas que, voluntariamente, ou numa base informal, ou numa base formal, constituídas como associações verdadeiramente, no sentido verdadeiro e próprio, jurídico do termo, têm poucos fundos. E tendo poucos fundos, têm pouco por onde pagar. E tendo pouco por onde pagar, é difícil arranjar quem trabalhe gratuitamente. Para além disso, há um terceiro fator. É que, muitas vezes, os juristas que trabalham nesta área do ambiente são juristas a quem os municípios, designadamente, recorrem quando há problemas. E eles entram numa situação de incompatibilidade. E, portanto, torna-se para eles impossível de fazer frente ao município porque anteriormente trabalhou para ele ou porque trabalha para ele.
e deontologicamente não pode fazer. Portanto, há estes fatores que dificultam as coisas. E por isso, o recurso, ou manifestações públicas, ou procurar que as coisas tenham, a nível local, um impacto mediático, pode ser muito importante para o conseguir. Aliás, também ainda há pouco ao almoço referíamos que, a meu ver, seria muito importante que as diversas comunidades microlocais, se quisermos mesmo em escolas, etc., passassem a pedir ou a interagir mais com os centros universitários, que é onde está o saber, ou com instituições reputadas a este nível. Há aqui também um outro problema, que é o de muitos, e que tem ligação àquilo que eu falei esta manhã, da importância do ICNF ser composto verdadeiramente por um corpo autónomo e independente. É que muitas vezes aquilo que se faz, ou que é costume fazer, o próprio interessado é quem apresenta, é quem contrata uma empresa para fazer a avaliação daquilo que ele está a fazer, ou daquilo que ele pretende fazer. Ora, é evidente que eu não vou pagar a alguém para dizer o contrário daquilo que eu quero fazer. E por isso, há aqui uma situação de conflito de interesses que era muito bom passar a inexistir. E isso só passa a inexistir se existir um corpo verdadeiramente independente a quem se recorra para abastecem determinadas áreas. É o caso da comissão que está prevista a nível do Parlamento, da Assembleia da República, mas que ainda não foi criada. Isso deveria estar já implementado. Agora, relativamente à segunda parte da sua questão, da norma de Granada, tem um bocado... É a mesma coisa que eu já falei acerca da compensação. Eu corto aqui, mas planto ali. Mas depois nunca se sabe, ninguém controla se eu plantei ou não, não se sabe exatamente onde é que está, ou o facto mesmo de que eu tenha plantado pode não ter os mesmos efeitos. Aqui, a nível económico, vai-se passar um bocadinho a mesma coisa. Sendo certo que as receitas, algumas destas receitas, quando vertem para os municípios depois podem fazer aquilo que quiserem. Aliás, vê-se com a questão da habitação. A história do IMI reverter para os municípios leva a que as zonas que poderiam ou deveriam ser estruturalmente verdes e mantidas como tal, estou a pensar na Ribeira de Sassueiros, que agora já vai ser de alguma forma aniquilada com projetos turísticos, leva a que os municípios privilegiem, evidentemente, a construção pelos rendimentos diretos que daí resulta. A norma de Granada arrisca-se a ser como a história das compensações e como a história eventualmente do IMI. E entrando neste bolo, depois é muito difícil controlar. E aquilo que poderia ser uma forma de recuperação ou de melhoria, ou etc., acaba por não dar rigorosamente para nada. Portanto, enfim, é a resposta que possível, digamos, à questão que coloquei eu. O João Camargo tem uma frase espetacular que é não haver política florestal em Portugal é a política do Estado. É de propósito, é uma política. Não haver política é a política. Deixem-me só fazer aqui uma referência também, antes de se entrar no período de debate, uma coisa que eu li, talvez há 30, 35 anos, já não me lembro bem, foi por aí, já foi há bastante tempo, e que foi um artigo de José Manuel Barata Feio, escrito na revista Grande Reportagem, em que ele tecia considerações sobre os atentados ambientais que padecemos constantemente, já na altura, portanto, mas se calhar com maioria de razão, em que ele explicava isso, ou que para ele a explicação era a seguinte: Portugal não viveu a Revolução Industrial. Ao contrário da generalidade dos países europeus, não viveu uma Revolução Industrial semelhante àquela, como todos sabemos, que aconteceu nos países europeus.
E enquanto que a natureza, que era, digamos, de alguma forma invasora ou inimiga nos países europeus, foi totalmente dominada com a Revolução Industrial, em Portugal, não tendo havido a Revolução Industrial, não houve esse domínio da natureza. E, portanto, a natureza continua a ser vista como uma inimiga. E daí que, sendo uma inimiga, tínhamos tendência a desprezá-la e a combatê-la. E por isso é que estamos como estamos. E eu acho que ele tem bastante razão nisto que ele diz. Não sei se alguém tem perguntas. Pronto, 3 perguntas agora e depois passamos para o plano de ação. Queria só avisar isto, passamos para o plano de ação, mas eu convidava as associações que aqui vieram, que estão representadas, para se pronunciarem, serem as primeiras a pronunciar-se, a falarem dos seus casos, pronunciarem sobre os seus planos de ação, está bem? Vamos agora recolher 3 perguntas. Com o microfone, se faz favor, para ficar gravado. Perguntas. Pronto, 4 perguntas e um comentário, 3 perguntas e um comentário. Depois os especialistas, em princípio, ficarão connosco até ao fim e na parte do plano de ação podemos conversar um pouco mais, está bem? E eu pedi à compreensão das associações que não vai haver mesa redonda, mas vocês poderão ser os primeiros a falar dos vossos casos em particular, dos vossos planos de ação em microescala e pronto, e também a deixarem-nos sugestões para este plano de ação, está bem? Pode ser assim? Pronto, força, quem é que está primeiro nas perguntas? Oh, tu já falaste um pouco, Fátima. Deixa-me fazer assim. Não, mas deixa. Tem que ter mais pessoas a falar. Espera só um. Faz favor, senhora. Não estou a calar, já fizeste, Fátima, eu adoro-te, já fizeste 3, és a última a morrer. Pronto. Muito bem, acho que tens que ir. É isso, eu adoro. Fátima é ótima, ajudou-nos imenso, mas já estás farta de fazer perguntas. Deixa agora alguém fazer perguntas. Apresente-se, se quiser, se fazer parte de alguma associação ou se está aqui em nome individual, como se Eu faço, António Armindo Silveira, faço parte de algumas associações, Ok. mas quero dizer aqui, quero manifestar aqui portanto, a minha opinião em relação a uma situação. Ao longo dos anos que eu já levo de defesa do ambiente, sistematicamente estou confrontado com um tipo de opinião que eu discordo completamente. É dizer que todos os políticos são iguais. E não são iguais, desculpem lá. Eu fui vereador da Câmara de Abrantes e estava lá na altura dos incêndios, 2017, e passei por isso tudo. E sou uma pessoa que afirmo aqui claramente para toda a gente que os políticos não são todos iguais. E não vou prolongar sobre a questão da Assembleia da República e sobre os interesses que existem, portanto, a nível dos grupos parlamentares, porque há grupos parlamentares que não sabem por onde é que são de virar, porque são tão poucos, e há outros que têm tantos deputados que têm tempo para fazer tudo e mais alguma coisa. Portanto, deixar aqui, de uma vez por todas, deixamos de generalização em todos os aspectos. Agora, e ainda uma pergunta para o Sr. Pedro Jordão. Portanto, eu considero que o direito ambiental em Portugal é o parente pobre da justiça. E tenho vários casos em que nós estamos envolvidos, inclusive em empresas que moveram ações contra ambientalistas para simplesmente os calarem. Temos casos, temos aqui o caso da Fabrioli, em que o Arlindo Conselado Marques, portanto, foi uma pessoa que sofreu na pele isso, e temos outros, não vou agora estar aqui a falar nos nomes, porque não estou autorizado, mas em relação a esta pessoa posso falar. E temos um caso de 2018, portanto, de umas amostras que foram recolhidas na Celtege e passado, portanto, estes anos todos, ainda não há uma decisão do Tribunal de Castelo Branco em relação, portanto, aos kits que foram quitados, desculpa a expressão, de recolha de amostras, quando foi aquele célebre episódio no açude de Abrantes em 2018. Portanto, a pergunta que eu vou fazer é, não considera que é necessário, portanto, haver legislação em Portugal no sentido de haver um currículo para empresas que comprovadamente estão em cumprimento em alguns conselhos e têm que sair desses conselhos e depois vão se instalar em outros conselhos? Não concorda que temos de trabalhar, e pode ser talvez uma das propostas que possa sair deste encontro, haver legislação no sentido de as empresas não poderem andar a saltar de conselhos em conselhos, portanto a fugir, digamos assim, aos incumprimentos que estão sistematicamente, portanto, a incorrer. E tinha mais perguntas, mas vou passar a palavra. Obrigada.
Quer já responder? Se calhar Sim, é ser melhor. mais prático. Vamos lá ver. Concordo, diria, pelo menos em 90%, ou 99% com aquilo que disse. Eu não acho que os políticos sejam todos iguais. Não acho. Acho que o poder político, muitas vezes, age em função de necessidades circunstanciais e que tende a seguir o caminho mais fácil, razões políticas para se manter, para, enfim, dar resposta àquelas que são necessidades que surgem de um momento para o outro. Portanto, não acho que os políticos sejam todos iguais. Acho que, infelizmente, muitos políticos dão prevalência aos interesses económicos sobre os outros interesses, designadamente ambientais, e que isso é lamentável, porque se gerem a coisa pública e se gerem uma área tão importante para a vida e para todos nós, deveriam ter visão suficiente para perceber aquilo que é mais importante, não só para hoje, mas para daqui a 50 anos. Portanto, esse é um dos aspectos. A justiça na área ambiental é o parente pobre? Porque também só agora é que há consciência suficiente para que os crimes ambientais comecem a ser julgados. Era uma questão, ninguém tinha essa consciência até antes. Era muito mais vulgar que houvesse, hoje infelizmente também continua a existir bastante, abandono de frigoríficos, enfim, todo o género de coisas, mesmo em leitos de ribeira, etc, etc, continua a acontecer. Mas a reação das pessoas já é uma reação negativa. Isto é, as pessoas já começam a achar que aquilo não está bem. E é isto que depois determina as ações judiciais, por um lado, e a resposta dos juízes quando essas ações surgem. Ficou um aspecto, contudo, que é muito importante, que é as consequências que podem advir para quem propõe uma ação ambiental na justiça. E esse, a meu ver, é um dos aspectos que tem que ser mais estudado e mais protegido. Não é admissível nem que os municípios, nem que as empresas possam impedir alguém de recorrer à justiça quando acha que estão a ser violados direitos ambientais. Não é admissível. Porque senão vai sempre vencer o mais forte. Portanto, quem o faz tem que estar suficientemente protegido para saber que não pode depois, quem tem maior poder económico, vir simplesmente sobre ele tentar calá-lo por essa forma. Eu posso lhe dizer, eu atualmente estou envolvido em 3 ações judiciais, uma criminal e 2 administrativas, contra o município de Cascais. Por causa da Quinta dos Ingleses, que eu já aqui referi, por causa de um outro terreno ao lado, e no caso criminal, por causa do Hotel Hilton, lá também em Carcavelos. Eu posso dizer que nestas 2 ações administrativas é pedida a condenação como litigância de má-fé da associação que eu represento. Nas 2. E quem representa o município é só uma das sociedades de advogados mais conhecidas e mais importantes do país e claramente está a usar isso como forma de coagir ou de alguma forma exercer pressão para que esse tipo de coisas não sucedam. Isto é inadmissível. É inadmissível. Portanto, aí há claramente um caminho a percorrer. Relativamente à questão, digamos, do cadastro das empresas, eu acho também que é importante, mas mais importante do que as impedir de saltar de distrito em distrito ou de concelho em concelho, é importante que passe a haver, digamos, um cadastro público dos crimes ou das coimas que lhe são aplicadas. Isto é que é importante, porque pode ter havido uma circunstância casuística local que a empresa tenha sido condenada por uma má prática ou por um ilícito qualquer, mas isso não representar, eventualmente, uma conduta generalizada. Agora, se as pessoas souberem que aquela empresa sai do Conselho A para ir para o Conselho B e continua a praticar o mesmo tipo de ações ilícitas, administrativas ou contraordenacionais, aí passa a haver um padrão.
Depois aqui podíamos entrar na discussão do que é o greenwashing, que muitas empresas fazem, etc, etc. Mas eu acho importante que haja essa espécie de cadastro. As pessoas têm cadastro pelos crimes que cometem, as empresas também o devem ter no caso dos crimes ambientais. A seguir, neste senhor tinha aqui um comentário. Depois tu. Obrigado. Relativamente à questão dos políticos, dos técnicos, eu talvez possa dar algum contributo relativamente à origem e como é que nasceu alguma da legislação de 2017 e 2018. É que a legislação que foi aprovada em 2017, quase de seguida aos incêndios de junho, já estava a ser preparada na sequência dos incêndios da Arouca de 2016. E, portanto, em 2016 houve incêndios e, nessa altura, o Governo avançou com um conjunto de propostas de lei, que, salvo erro, no final do ano de 2016, não tenho certeza se foi no final do ano, se foi no princípio, um conjunto de propostas de lei, assim como o Bloco de Esquerda também apresentou um conjunto de projetos de lei. E esses projetos de lei estavam mais ou menos, passa a expressão, o plebeísmo, a marinar na Assembleia da República quando foram os incêndios de junho em Pedrógão. E eles, de facto, eles não foram feitos a correr. O que foi feito a correr foi a aprovação desses documentos. Portanto, de facto, havia já um processo mais ou menos longo, que se calhar algumas das organizações que aqui estão até foram ouvidas, no princípio de 2017, e, portanto, a seguir aos incêndios de junho, de facto, houve a circunstância que precipitou, como disse muito bem, houve ali um gatilho que explotou aquilo. Eu lembro-me perfeitamente que houve uma noite inteira, até às 7 da manhã, que foram aprovados um conjunto de diplomas que depois foram votados no plenário nesse mesmo dia. Portanto, porque havia algo que... Mas não foram, aquilo não foi feito em cima do joelho. O que foi feito a correr foi a votação, o que é completamente diferente. E, portanto, os diplomas que foram aprovados foram o resultado de um compromisso entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e que depois tiveram a aprovação do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, a abstenção do PSD, a abstenção e a aprovação de alguns documentos do PCP e os votos contra do CDS-PP, na altura que estavam na Assembleia da República, isto para provar que até em termos de voto houve votos muito diferentes relativamente àqueles diplomas. Portanto, isto é relativamente a esses diplomas. E, de facto, como dizia o Armindo, os políticos não são todos iguais, nem os votos são todos iguais. Porque, de facto, há ali interesses profundamente contraditórios. E isto leva-me à segunda questão, que é a questão da propriedade, que foi falada de manhã, da propriedade privada. Portanto, de facto, Portugal tem essa singularidade, que é de cerca de 96% ou 95%, não me recordo agora bem, ser propriedade privada e muito, muito fragmentada, sobretudo no norte e no centro do país. E depois temos 2% de propriedade do Estado, Pinhal de Leiria, mau exemplo, e temos 2% ou 3% de propriedade de baldios. E, portanto, é de facto uma singularidade de Portugal. Agora, isso tem que ter resposta política. E há resposta política. Isso não é um obstáculo a que se resolvam os problemas. Porque a própria legislação, e aí eu estou de acordo com muitas coisas que foram ditas, alguma da legislação que foi aprovada em 2017 já abre portas para respostas políticas. Agora, elas não foram para a frente, que é outra conversa. Se calhar alguns dos que a aprovaram não estavam de boa fé. A questão é essa. Porque havia os interesses das celuloses, os interesses de quem negocia a madeira, e, portanto, a possibilidade legal, ela está aberta, simplesmente, no plano do Executivo, ela nunca avançou. Só teve alguns tímidos avanços com as áreas de intervenção da gestão da paisagem, que agora estão em curso para algumas zonas mais críticas do país. Certo? Portanto, é isso que se passa. Portanto, houve passos em frente, tímidos, de compromisso, como é tudo o que existe na Assembleia da República, mas que depois, de facto, houve pouca vontade de mexer os pés. Portanto, e que depois, de facto, só por ação de grupos de ação, coletivos, ambientalistas, etc., é que as coisas vão lentamente ganhando muito pouquíssimo balanço. Depois a questão que o doutor agora acabou de falar, e eu até estava a falar e estava-me a lembrar, de facto, os denunciantes de crimes ambientais são muito pouco protegidos. Existe uma lei de proteção do denunciante, que é a transposição de uma diretiva europeia, mas essa lei de proteção do denunciante exclui as pessoas que não pertencem às organizações denunciadas. Certo? E, portanto, isso devia ter sido incluído. Isto é, se houver uma pessoa de uma organização, de um coletivo qualquer, que veja um atentado, arranque de árvores, ou seja lá o que for, e denunciar, pode ser alvo de litigância de má-fé e de perseguição.
E já agora, acrescento que está neste momento, apresentava agora aqui à procura, na Assembleia da República, uma iniciativa legislativa de cidadãos no sentido de rever essa lei de 2021, com várias organizações, se calhar algumas estão aqui, que subscrevem essa iniciativa legislativa de cidadãos, no sentido dessa lei de 2021 ser a proteção do denunciante ser alargada a pessoas que não pertencem à organização denunciada. Porque a atual legislação só protege de perseguição, como falou. Há um acrónimo qualquer em inglês que eu agora não me estou a recordar. Slap. Como é que é? Slap, chapada. É isso. E portanto, só protege, e, portanto, um coletivo, formal ou informal, que faça uma denúncia, pode ser alvo de litigância de má-fé, como aliás foi o Arlindo, como é que ele se chama? Arlindo Marques. O Arlindo Marques, quando denunciou a Celtejo com toda a razão, levou um processo em cima com um pedido de indenização de 500 mil euros, ou uma exorbitância que era evidente que era uma ação de intimidação relativamente ao homem. E não, até porque a Celtejo, ela própria tinha documentos em que confessava que não cumpria, estava escrito preto no branco, não é? Havia documentos em que ela cumpriu, e portanto era claramente uma ação de perseguição de que as pessoas que são vigilantes, ou que coletivo ou individualmente, que denunciam ou querem proteger bens comuns. É só. Muito obrigada. Já, e depois comentam, todos comentam, entender. Obrigada, boa tarde a todos. Então, a minha questão é mais, temos falado... Sentem-se, não é? O meu nome é Filipe Coelho, pertenço à Associação 30 por uma Linha, que é de Torres Novas, está sediada em Torres Novas, mas trabalha aqui no Médio Tejo em termos de sensibilização ambiental e também de proteção alguma do arvoredo, mais de cortar, e temos falado nisso, mas em 2021 penso que também saiu uma lei de proteção do arvoredo urbano. E então queria saber a vossa opinião, se desde que saiu essa lei, se acham que tem trazido alguma melhoria à gestão do arvoredo urbano, se não, se os municípios têm consciência dessa legislação, se não têm. Pronto, qual é que é a vossa opinião em relação a essa lei, se pode ser melhorada, se pode ser melhor aplicada? Eu posso falar. A Vani, obrigada. E depois ali a Fátima. A Vani, depois a Fátima, depois entender, responder. Filipe, depois também posso falar contigo sobre isso. Onde já desde o mês de fevereiro estão a cortar o caudal de água das torneiras. Então, no fim de janeiro, as pessoas que moram em Tavira, como eu, foram avisadas pela Tavira Verde, que o caudal ia ser reduzido da meia-noite até às 6 da manhã, como se isto resolvesse alguma coisa. Então, às vezes, nestes anos todos de defesa da natureza, eu não sei se é de rir, se é de chorar, e depois a vontade única que tenho é de ir plantar árvores. E no fim de semana passado estava a plantar árvores, recebi a mensagem que ia haver este encontro, e fiquei um pouco triste de não ser divulgado com mais antecedência, de estarem mais gente, de se ter feito aqui uma ponte com a comunicação social, dos meios de comunicação social terem ido à Serra da Lousã, à Serra de Sintra, um pouco por todo o lado onde estão a acontecer estes crimes ambientais, que não são só ambientais, e venho aqui também falar dos sobreiros de Morgavela em Sines, mas antes gostava só de agradecer à organização, a todos os participantes, e recordar que existe uma associação que se chama Stop Ecocídio, e podem tentar pesquisar ou informar-se. E nós estamos há quase 4 anos em Portugal a tentar avançar com este Stop Ecocídio Portugal, muito poucas pessoas, voluntários, e a intenção deste Stop Ecocídio é mudar as leis a nível do direito internacional penal, ou seja, este ecocídio ser reconhecido como, por exemplo, são os crimes de guerra ou crimes de atentados contra a humanidade. E aí nem municípios, nem estados, nem governos, nem empresas, nem grandes corporações, grandes ou pequenas, têm possibilidade de destruir algo que é... Eu não gosto de dizer que é de todos ou que é nosso, né? Porque nós pertencemos a este todo, mas a esta biodiversidade.
E falando um bocadinho dos sobreiros de Morgavel, nós soubemos em agosto, numa altura que eram férias, era verão, estava o Papa de visita a Portugal, e apercebemos assim um conjunto de pessoas que havia um despacho que deu-nos a sensação que ou era criminoso ou era irregular, que havia ali qualquer coisa que permitia de repente o abate de um conjunto alargado de árvores em nome de uma transição energética. Então questionámos de um dia para o outro se a notícia era verdadeira, confirmaram-nos que sim e juntámos-nos e resolvemos fazer uma coisa que surgir de todas as populações, está ao nosso alcance. E temos aqui um advogado neste dia, o que é notório e é brilhante, é notável, e para mim é importante referenciar isto porque nós, um grupo de pessoas completamente independentes, amigos, com ideias inclusive políticas diferentes, mas juntámos-nos para proteger e tentar manter de pé um bosque perto de Sines, e neste momento está em tribunal. Então isto às vezes pode ter repercussões, podemos ser ameaçados, ser perseguidos, ser contactados, mas se estivermos juntos e unidos, talvez seja mais fácil. Como éramos muito poucas pessoas, e era verão, e havia assim algumas questões muito limitadoras, porque nem sequer estávamos representados como associação, éramos apenas um movimento de um pequeno grupo de pessoas, então não sabíamos como é que conseguiríamos contactar e contratar advogados e avançar para a questão judicial, ir para o tribunal. Mas entre todos fizemos 2 marchas, juntámos uma campanha de angariação em que em pouco tempo, em menos de 24 horas, a população portuguesa apoiou e doou esse valor que foi pedido para pagar a 2 advogados, que é o Rui Amores e o André Studer Ferreira, e neste momento entramos inicialmente com uma providência cautelar para prevenir, porque soubemos que havia uma empresa já adjudicada para ir abater estas árvores que, segundo a lei, estão protegidas por lei, ou que é uma espécie protegida. Então não conseguimos perceber como é que depois há umas declarações de imprescindível utilidade pública que nos dá a sensação que de pública não tem interesse nenhum e que apenas interessa ou promove estes interesses de pequenos ou de grandes investidores. E é neste sentido que eu também venho de alguma forma aqui trazer esta partilha e perguntar como é que nos podemos, pessoas, associações, às vezes movimentos de grupos tão pequeninos e pessoas tão diferentes ou com ambições pessoais também tão diferentes, mas todos juntos aqui pela mesma causa de preservar as árvores, os bosques, a floresta que ainda temos em Portugal, como é que podemos aqui criar uma rede nacional e ter ações ou uma grande ação comum, por exemplo, que acontece em simultâneo em várias capitais de distrito ou em vários distritos, como é que nos podemos fortalecer e fazer aqui pontos de diálogo, de união. E passo a palavra porque acho que já estou a falar há muito tempo. Obrigada. Obrigada, Avari. Passei para a Fátima. Meu nome é Fátima Castanheira. Eu já nesta ando há muitos anos, há cerca de 30 anos. Eu sou tutora do bairro, criei a Associação de Moradores de Alminhas Velhas, que é perto de Cascais, na Malveira da Serra, onde vivo, há 20 anos. E temos feito pequenas conquistas e por isso eu gostaria de sugerir a toda a gente aqui que tenha, de facto, que viva numa determinada zona, que tenha alguns vizinhos com quem se entenda bem e que em conjunto queiram mudar alguma coisa, que crie uma associação, porque é muito importante dar força. Eu posso dizer que no concelho de Cascais, a Alminhas Velhas é a única associação que conseguiu exigir e proibir à Cascais Ambiente que utilizasse herbicidas nas limpezas da nossa, que nós chamamos localidade, aldeia. E há mais de 10 anos que não é utilizado nada. Ou seja, as limpezas são feitas com roçadoras. Por isso, em conjunto, conseguimos muitas coisas. Eu apoio pontualmente vários movimentos, aqui outros em vários sítios, porque para mim o planeta é algo insubstituível e acho muito importante participar. A razão porque eu pedi há pouco a palavra foi porque o senhor engenheiro falou de que as limpezas das matas, dos bosques, das florestas, chamemos-lhe o que quisermos, não são monitorizadas. E nós sabemos que cada vez mais os municípios,
para já também os governos centrais, ou até mesmo os municípios principais de Portugal, não têm meios e recursos para fazer face às limpezas. E então recorrem a empresas externas, externalizam os serviços. E quem executa esses trabalhos são pessoas que não têm a mínima noção. E na minha localidade, andamos sempre despertos. Quando há estas limpezas, há preciso estar lá em cima e dizer, olha, isto não é para cortar, isto não é para fazer, porque as pessoas não têm a mínima noção. E eu pergunto, como é que é possível que isso aconteça? Porque nós andamos a destruir o nosso património vegetal e arbóreo de uma forma perfeitamente incrível. Há pouco foi dito que estava já cientificamente provado que o coberto vegetal não devia ser removido mais de 30%. Quem é que controla isso? Quer dizer, os trabalhos são dedicados às empresas externas, mas quem é que controla o resultado desse trabalho? Eu nunca vi fiscalizadores, nem ninguém a supervisionar. E o que é certo é que isto é todos os dias. E nós todos os dias nos jornais, quase, vemos barbaridades e agressões incríveis ao ambiente. Era só isso, isto é apenas uma partilha da minha preocupação. E é tudo. Peço imensa desculpa tomar a palavra, mas eu gosto de participar e gosto de ouvir os técnicos, que são as pessoas que sabem mais sobre o assunto. Obrigada. Eu não sei se alguém quer comentar, a lei do arvoredo urbano, pois esta ideia de um direito, de uma lei penal internacional, não é? Que pudesse até sim. E a questão das limpezas das matas e dos trabalhos que não são monitorizados. Vou deixar as leis ali para o nosso... Desculpem lá, eu vou tomar a iniciativa, mas vou deixar as leis ali para o nosso doutor e outros aspectos aqui para os meus colegas de painel, um homem que é da produção florestal e aqui o nosso Domingos Patacho, ligado a uma grande organização ambientalista, e vou falar sobre o aspecto desses trabalhos que são feitos por empresas. Ora bem, quem faz o caderno de encargos tem que ser um técnico responsável, porque isso normalmente é sujeito a um concurso, ou pelo menos a uma consulta do mercado. E eu sei isto por experiência própria. Acontece que eu fui o gestor do Inatel, de todas as unidades, desde Vila Nova de Cerveira a Albufeira, fui o gestor do Inatel de Espaços Verdes e Ambiente, era o responsável por isso. E, portanto, cada vez que anualmente se tinha que fazer alguma intervenção sobre os envolventes florestais, jardinados, etc. E tenho entre os rios, onde tinha cerca de 15 parcelas florestais, tipicamente florestais, até às zonas, digamos, lúdicas do balneário termal, em que eram tílias enormes. Estou-me a lembrar agora de uma que tive que abater, enorme, e tive que abatê-la. Tinha uma boca impensável de ser tratada, porque era junto ao colo, e quando a abati tenho fotografias disso. Por dentro não tinha uma grama de madeira. Era só a parte viva que envolvia aquilo que seria eventualmente o esqueleto, e estava cheio de cogumelos. Tenho fotografias disso. A zona que tinha estado preenchida com madeira estava com cogumelos. Em toda a volta da árvore tinha imensas fortificações basilomicetas, portanto, de cogumelos. E isso não havia hipótese, e eu fui com a história do martelinho, já há um bocado falaram no martelinho e no estetoscópio, e eu percebi que aquilo era um sino que estava ali. Batia e ouvia um timpanismo bom, parecia quase aqueles tambores nipónicos que a gente bate e eu percebi que ali não havia madeira nenhuma. E então mandei abatê-la. Uma árvore imensa, grande, enorme. E quando abati tinha mais que razão para o fazer, porque aquilo era extremamente perigoso. E estava cheio de fortificações. Ora bem, quem faz o caderno de encargos tem que ser o fiscal daquilo que mandou fazer. E tem que ter consciência daquilo que manda fazer. E tem que saber o que é que está a mandar fazer. Que o grande problema aqui é mandar fazer e saber executar e saber corrigir quem não está a fazer bem. E aqui é 4 pontos. Aqui é que vem da preparação e da experiência de cada um de nós. Portanto, eu quando fazia um caderno de encargos era o fiscal. E não admitia, fosse em Cerveira e começassem os trabalhos para a semana, eu deslocava o meu carro e ia para Cerveira ver o que é que se está a fazer. Agora não estou formado. Agora faço palestras.
agora largo papaias, como se diz na minha terra. Mas era assim que eu fazia, minhas senhoras e meus senhores, porque as pessoas, os trabalhadores que vão trabalhar, se não lhes disserem para fazer assim, olha, vai limpar aquela árvore. Então como é que eu limpo? Então os ramos secos corta. E o tipo, se tem que cortar, para chegar ao ramo seco, está para trás, corta o verde, está à frente e acabou a história. Está-se nas tintas, ninguém lá vai fiscalizar, ninguém lá vai ver se aquilo tem mais que 2 centímetros de diâmetro ou não, se deve aplicar um unguento ou não. Isto também é controverso, os ungüentos. Até pode haver colegas meus aqui ao meu lado que podem não estar de acordo com os ungüentos, mas eu, assim que tinha mais que 2 centímetros de diâmetro, o ramo era isolado contra qualquer tipo de entrada de fungos. Sempre tive bons resultados, eu nunca pensei em mudar, não mudei. Portanto, acho que a responsabilidade, que é uma responsabilidade de educação, de civismo, é porque eu não posso exigir um trabalhador braçal que saiba o que é que está a fazer. Tem que ser o responsável, o técnico responsável, tem que ser exigido a responsabilidade daquilo. Que mais não seja o dono da empresa que manda fazer isso. Portanto, isto é um mal que vem de raiz, não há legislação que consiga superar isto. O que há é responsabilizar as pessoas devidas. E isso tem que ser feito. E é quando houver consciência cívica de todos nós, começarmos a exigir. Ainda aqui há tempos íamos no carro e o Paulo estava a contar que viu um indivíduo em cima de uma árvore, sem equipamento nenhum, com uma motosserra a trabalhar. Eu tive um acidente desses no Hospital de Matos, que um indivíduo deixou fugir a motosserra e cortou-lhe uma perna. Cortou-lhe uma perna, não cortou totalmente, mas deu-lhe de cabo de um gêmeo. Porque não estava devidamente. E quem foi o responsável fui eu. Porque eu devia ter exigido que ele tivesse equipamento que não o tinha só parte. Mas ele está-se a vestir no longe do meu gabinete. Eu, quando passo, já o vejo com o acidente. Ele tinha ido para lá sem equipamento necessário e suficiente para fazer o trabalho que estava a fazer. Mas é o técnico e eu respondi por isso. E fui à administração do hospital dizer, olha, o responsável sou eu, porque o homem estava lá. Paciência, olha, estou aqui para o cadeira ver o que os seus filhos entenderem, mas o homem teve que ir para o seguro, etc. Por acaso era uma empresa subcontratada. Mas é como vos digo, isso é uma questão de educação e uma questão de consciência cívica. Deixa-me só dizer uma coisa sobre isto. Eu comecei a minha atividade profissional a dar aulas. Tinha iniciado o ensino profissional e, portanto, estão aqui alguns amigos de Abrantes, comecei em Abrantes a trabalhar. E é interessante que, na altura, havia essa preocupação, até por parte das empresas, em adquirir trabalhadores com formação. O ensino profissional, portanto, apanhava os miúdos a partir do 9º ano, faziam 10º, 11º, 12º, em contexto profissional, portanto, nada impedia que depois se candidatassem ao superior, mas obviamente que faltavam algumas bases de disciplinas nucleares para introduzir algumas de caráter profissional. E, portanto, na altura até foi a Abrantes que fez de muitos dos programas que o Ministério da Educação depois adotou. O que é curioso, portanto, isto estamos a falar de 91 a 94, hoje não há nenhuma escola profissional em Portugal que forme técnicos florestais. E, portanto, aquilo que nós temos hoje em dia são, sobretudo, trabalhadores estrangeiros a operar e sem sequer encarregados com formação adequada. E atenção, isto não é só em terrenos privados. O próprio Estado, quando contrata, estamos aqui a falar do ICNF, não faz acompanhamento das obras. Os vigilantes, muitas vezes, da natureza, não fazem acompanhamento das obras. E eu digo isto, por exemplo, porque acompanhei muitas das ações que foram desenvolvidas na Mata dos Medos, em Almada, e ali ficou claro que foi dada a carta branca para que se fizesse aquilo que se entendesse fazer, independentemente daquilo que era o plano. O que me disseram há um tempo atrás, e eu não consegui confirmar, é que em Espanha as ações começam a ser movidas contra os projetistas ou contra os técnicos responsáveis pela execução dos trabalhos, no sentido, de facto, de começar a desestimular que se assine qualquer coisa e que se assine muitas coisas que depois não se possa garantir o acompanhamento. Eu posso fazer só alguns comentários, não me lembro de tudo, mas na questão da regulamentação, apesar de eu não ser jurista, quando o Carlos Matias referiu, não sei se foi sobre um comentário que eu fiz sobre aquela legislação do Decreto-Lei 10 de 2018, mas só para clarificar, não foi uma crítica bem à questão legislativa. Nós sabemos que havia a reforma da floresta, a chamada reforma da floresta do Campolas, não é? 2006, depois foi até 2017. Quando se referiu àquele decreto que o professor Joaquim Santos Silva referiu de manhã e disse com um lápis que ele
que era uma questão regulamentar e dizia decreto regulamentar, mas ele é um decreto-lei. É um decreto-lei. E a questão é, o decreto-lei não foi à Assembleia da República, portanto, não foi discutido. E do que nós temos conhecimento, ou seja, não era dessas leis, dessas 10 ou 9 leis que tiveram a ser discutidas, e com bastante tempo, sem dúvida, foi mais uma questão que foi decidida ao nível do governo, e dentro do governo não foi sequer a área do ambiente ou da agricultura, foi ao nível do Ministério da Administração Interna. E isto é grave, quando se trata de ecossistemas florestais, deviam ser ouvidos também as outras tutelas, não apenas a da segurança lá das pessoas, e neste caso foi só nesse sentido. Ainda em relação à regulamentação, agora nós pertencemos também a uma coligação que é o C7, que tem algumas das ONGs de ambiente em Portugal, e uma das questões que lá tem, que prende-se um bocado para a proteção das árvores. Isto não tem sido muito debatido, porque na questão dos incêndios e das faixas de combustível já se sabe, os comentários que aqui foram feitos. Depois há a do arvoredo urbano, pronto, também foi falado, mas é mais específico só para as áreas urbanas, não é? Só que, por exemplo, as árvores que estão junto às estradas, fora das cidades e das vilas, não é? Não são áreas urbanas, não se aplica à legislação do arvoredo urbano. Está no decreto lá. Isso é património do Estado. Tem que está salvaguardado pela Lei 59/2021. Das estradas municipais? É do Estado, então os terrenos são privados? O problema é que não está, nessa lei, não está esmiuçado quem é que assume a responsabilidade. Pois. Pronto, assim, está no vazio, fica no vazio. Pronto, eu iria sugerir que fosses tu a falar sobre esta área, porque eu acompanhei há 2 anos e depois deixei de A situação do... Pronto, mas só para verificar, mas acho que é importante depois esclarecer, mas o objetivo inicial não era bem esse. E sobre isso há uma questão jurídica que eu não vou aqui debater, mas é, junto às estradas municipais, o proprietário florestal é que é o dono do terreno, não é a Câmara Municipal. E, portanto, aí peço-me imensa desculpa que eu sou ecologista, sou proprietário florestal e sei bem e as regras com que me cozo, não é? E, portanto, isto não é assim tão linear. Pode haver essa vaga em termos de intenção de regulamentar. Uma coisa é a faixa de chão de combustível, que a propriedade continua a ser do proprietário, não é da Câmara, não é do Estado. Okay? E tem regras, tipo de servidão. Mas aquilo que é da parte da IP, da responsabilidade da IP... Mas isso não é estradas municipais, estamos a falar de coisas diferentes, isso é nacionais. Nacionais, não é? Também não são do Estado, os 10 metros não são do Estado. O problema é que isso é preciso. Pois lá está, não é do Estado. E, portanto, não é do Estado. Pode haver uma servidão, pode haver regras específicas, mas tem um dono, não é? Mas que há não é necessariamente do uma Estado. com esta legislação que eu acho que se deveria trabalhar também, não é? Quer dizer, tem tantas frentes que... Claro, mas a vocação dela é para a arvoredo urbano. É para, está lá como arvoredo urbano, mas abre lá a determinação de que é para o património arbóreo pertencente ao Estado. Pertencente ao Estado, muito bem. São 2% do território, não é? Da floresta portuguesa, não é? E portanto é basicamente 0, qualquer coisa. Exatamente, mas não é nada. Se tem que trabalhar. O que nós achamos importante, do ponto de vista do ambiente, é gerir bem as árvores, mesmo que o terreno seja privado, quando confronta pelo menos com os espaços públicos. Claro que no meio das áreas florestais dos pinhais, pronto, aí é um bocadinho diferente. Tem que haver ordenamento, supostamente deve haver planos de gestão, aos PROFs, aos Programas Regionais de Ordenamento Florestal, mas quando confronta com as infraestruturas, não é? E essas 5 são públicas, mesmo que o terreno não seja público, aí é preciso clarificar, deve as regras serem coerentes. E, portanto, convém clarificar, seja com essa lei ou com outra, porque não é absolutamente igual, desde que fique claro, e muitas vezes a regulamentação não é clara. Mas pronto, mas eu não queria entrar em polémicas, mas isto é bom para debater, até porque às vezes não há bem um consenso técnico ou jurídico, ou seja o que for, e portanto eu acho que é bom que as organizações tenham um para seguir e para defender a melhoria da regulamentação. Só mais uma questão, pronto, que há aqui outras importantes. Domingos, posso só falar nessa situação que se passou aqui em Abrantes e passou-se em Vila Nova de Orém, portanto o corte que aconteceu ao longo de milhares e milhares de quilómetros, portanto da árvores, portanto à berma da estrada, digamos assim, estradas nacionais. A seguir, eles, e isso passou pelas mãos, e eu também estive num processo desse KIP, eles chegam ali e dizem assim, isto é portanto, segurança rodoviária. E acabou-se. Acabou-se. Segurança rodoviária, acabou-se. Não há nada que depois consiga... Eu vendo tempo, isto dava pano para mangas para estarmos aqui, pelo menos para os encontros. Claro. Porque é curioso, porque a IP, normalmente, quando é atacada e quando há críticas na comunicação social, vem sempre com a segurança rodoviária. Mas depois usa a lei da faixa de gestão de combustíveis para cortar as árvores, não é? Que é de incêndios, para prevenir incêndios e não para prevenir a queda das árvores sobre as viaturas, só sobre o bem das pessoas, não é?
E, portanto, isso dava outra discussão por aqui. É a mesma coisa de um corte de sobreiros grande que houve na linha do Voga, do Voguinha, não é? Em Jafaf, com os sobreiros, em que abateram centenas de sobreiros, em que eu fui à Assembleia da República, foi o ano passado, não? E tinha estado antes, e eu não ouvi, portanto ele não ouviu a minha intervenção, o Presidente da IP, mas depois fui vê-la no canal do Parlamento. E era pura e exclusivamente só a questão da segurança e não haver uma árvore que caia para cima da linha. Mas a lei que eles foram buscar foi a lei das faixas de gestão de combustíveis. Portanto, aqui há aí qualquer coisa que não bate bem. E dependeu da espécie. E depois dependeu da espécie, exatamente, que é outra coisa. O sobreiro é uma espécie protegida e, por cima, é um símbolo nacional, que foi todos para abater. Mas depois as acácias que lá estavam, como se cortam em qualquer altura, podem lá ficar, não é? É uma espécie invasora, também se deve arrancar. Enfim, portanto, aí há muito que se dizer. É só para dizer o comentário, se permitirem, também nessa situação. Felizmente nunca me aconteceu como Arlindo, não é? Mas nessa questão dos slaps, ou de tentarem intimidar, uma vez nós tivemos uma ação para defender árvores, e era floresta, era um azinhal que era protegido, era em rede natura, e alguém 20 anos antes tinha posto um risco de uma carta militar para passar uma estrada, e então nós fomos para o Tribunal Administrativo a pensar que íamos ganhar, obviamente, uma espécie protegida da rede natura, REN, era tudo assim, mais alguma coisa. E aquilo de facto continuava. E nós fizemos uma ação operacional, aquelas mais assim, tipo mais a Greenpeace, e no fim de semana estavam lá umas máquinas e nós correntámos as máquinas, não é? Com umas correntes, e curiosamente aquilo bastava só pôr a máquina a trabalhar e ela continuava em frente e partia aquilo tudo. A máquina teve parada lá mais de um mês. E a gente, mas eles não continuam a obra. Claro que era para pedir indemnizações ao Estado, e para intimidar depois a associação, não, agora a obra parada há tanto tempo, culpado foram aqueles indivíduos que perderam aqui a máquina. Portanto, ainda chegaram lá a indiciar para tentar intimidar, para pedir desculpa às estradas de Portugal. Isto porquê? Porque tínhamos feito isso e dito, pusemos EP, estragos de Portugal. Então ficaram muito ofendidos. Defender as espécies protegidas. Mas pronto, achei que foi engraçado. Mas pronto, era só esta curiosidade. Eu só queria dizer uma coisa, que foi até o Presidente do ICMF. Nasceu. 10 metros. 10 metros é nas nacionais. Mas nas secundárias e terciárias, os aceiros vão ser de 25 metros. Portanto, atenção a isso. Boa tarde a todos. Nós temos que dar por encerrado este painel. Estamos com algum atraso, eu peço desculpa. Eu sei que mais pessoas deveriam querer falar, eu peço desculpa por isso. Vamos fazer uma pequena pausa. Estão lá fora café, uns bolinhos, uma pausa de 5 minutos, uma pausa muito breve só para rearrumar aqui o espaço. E a seguir vamos para o plano de ação, que é aquilo que devemos estar todos agora motivados. Agora é beber litros de café, malta. Aproveitem, nós temos muito café. A seguir é que vai ser, está bem? Até já.